Deus, amém? Como prometido, nós trouxemos um pregador, um pastor, um professor internacional. Pastor Valério gosta de cumprir seus votos, né? Amém? E como prometido, esse homem de Deus, essa pessoa especial, né? Que congregou conosco todo o tempo, aprendi tanto com esse homem de Deus, pastor. Muito. Muitas palavras deste homem de Deus estão cravadas no meu coração. Até a forma de pregar, às vezes eu gosto de imitar ele. Amém? O pastor que hoje ele está na Lagoinha, Brasília, amém? Uma igreja de grande expressão. E de um homem que eu tenho acompanhado muito, é André Fernandes. Se vocês puderem estar acompanhando, pastor que prega Jesus Cristo. É o que nós temos pregado. É um pastor de grande temor a Deus. Eu queria que você pudesse receber nessa noite de pé. Nós queríamos orar por ele. Antes disso, um instantinho, antes de você sentar, eu queria perguntar para vocês: quem é que nos visita pela primeira vez hoje nessa noite? Você pode levantar a sua mão? Alguém nos visita pela primeira vez? Só o pastor Márcio e a pastora Débora? Então, já que são eles, pastor, nós queremos passar para vocês um docinho, amém? Porque a vida com Cristo, ela é doce. Como disse, né, o nosso até querido pastor André Fernandes, né? No final tudo vai dar certo. Amém? Tudo vai dar certo. Porque aquele que é vencedor, que venceu a cruz, já tem o plano de salvação para as nossas vidas. Ele já foi consumido. Nós estamos esperando só a volta dele para a conclusão disso tudo. Amém? Glória a Deus. Vem para cá, pastor Márcio. Eu queria que você ficasse agora nesse instante de pé. Amém? Para que nós possamos orar pela vida dele. E vai trazer essa palavra, né? Santificação. Amém? Nós queremos orar pela vida dele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos pela vida do pastor Márcio, que se colocou à disposição, Pai, de estar na tua casa, na tua simples casa, Senhor. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor está em todos os lugares, Pai, e aqui é como fosse a tenda de Moisés, Pai, onde a tua fumaça, a tua presença descia naquele lugar e era notória a tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E nesse momento que o Senhor possa tomar os seus filhos em tuas mãos. E deixa, Pai, que ele possa ser usado por ti, Senhor, nesta noite. Para transmitir aquilo que tu queres falar para nós nesta noite, Senhor. Nós queremos mais de ti, da tua presença, dos teus ensinamentos. Nós queremos a intimidade contigo, Senhor. E o teu filho também busca isso, Pai, todos os dias. Nós te agradecemos pela nossa oportunidade, Senhor. E agradecemos, Pai, pela presença do teu filho, Yeshua. Em nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu cumprimento o povo mais feliz da terra com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós somos mais felizes porque nós vamos morar nos céus. Amém. Nós somos o povo mais feliz porque, independente de lutas ou circunstâncias, o Espírito Santo de Deus é conosco todos os dias para nos dar o alento, para nos dar a direção e para nos dar a resposta. Amém? Podeis tomar assento. Pastor Valério, alegria, pastor Maria, pastor Rui, pastor Elô, todos os irmãos que estão aqui, é uma alegria conhecê-los, né? Rever alguns dos irmãos que há algum tempo a gente não se via. E pastor Valério, todos nós somos internacionais, porque a nossa pátria não é nessa terra.
A nossa pátria é nos céus. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Nós estamos aqui por um curto período de tempo, porque em breve aquele que há de vir virá para buscar a sua igreja, para nos dar uma morada eterna. Amém? Que alegria estar aqui. Deixa aqui o abraço da Igreja Batista Lagoinha. E que bom estar aqui com os irmãos. Que o Espírito Santo nos conduza nessa noite com graça, com discernimento. Que a palavra que venha sair da minha boca seja direcionada pelo Espírito Santo. Não coloque a sua expectativa no homem, mas coloque no Senhor. Porque é Ele que traz a palavra certa, a resposta certa. É Ele que traz aquilo que nós almejamos. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13. A pregação nessa noite será um sermão temático. Nós iremos falar sobre santidade, santificação, e que você possa aprender, né? Toda vez que nós meditamos na palavra, é um momento de nós estarmos conectados com Deus, de nós estarmos recebendo a porção daquilo que Ele quer transmitir para nós. 1 Pedro capítulo 1, vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Quem encontrou, diga aleluia. Diga, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Amém? Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Aleluias. Quando falamos de santidade, muitas das vezes nós temos dois extremos, né? O primeiro extremo que nós imaginamos que é algo que nós não conseguiremos atingir. É algo que a perfeição, santidade, quando fala de santidade, né? Nós ligamos a Deus, aquilo que Deus é, a sua essência. Deus é santo. Mas quando o Senhor Ele morreu na cruz, e hoje é Páscoa, nós estamos celebrando não apenas a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição. Ele nos deu livre acesso. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. Porque foi Deus que rasgou esse véu através de Jesus, para que eu e você tivéssemos acesso à presença do Pai. E quando se fala de santidade, nós entendemos que é algo inacessível, realmente. Pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, nós não somos perfeitos e não seremos até quando nós tivermos nossos corpos glorificados, quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus. E falando em santidade, muitas vezes nós olhamos para nós e vemos quão pecadores nós somos. Mas há uma graça que nos redimiu, há uma graça que nos comprou, há uma graça que perdoou e justificou os nossos pecados. E através de Jesus, nós somos santificados, nós somos purificados. Esse texto que lemos em 1 Pedro, o apóstolo Pedro é o apóstolo dos judeus, e ele trazendo algumas orientações para a igreja da Ásia, da Capadócia, da Galácia. Ele vem trazendo aqui no capítulo 1 dessa primeira carta, ele vem orientando o proceder da igreja de ser separado. Então, viver em santidade é vivermos separados do pecado.
Não que não iremos pecar, porque todos os dias nós vamos pecar. Mas o pecado tem que ser acidente na vida do cristão. O pecado tem que ser um desvio de percurso. Um desvio que nós não planejamos, que nós não planejamos realizar aquilo, mas aconteceu. Mas quando pecamos, existe um advogado que é fiel e justo, que se chama Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o apóstolo Pedro ele vem trazendo essa orientação para a igreja. E ele aqui no versículo 15 ele diz, olha, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou, igreja? Jesus Cristo. Foi Jesus que te chamou. Não foi não foi o irmão do lado, não foi o pastor. Ele pode ter sido instrumento de Deus para que você encontrasse com Cristo. Mas quem te chamou foi Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aquele que não está no sepulcro, mas está no trono. O sepulcro está vazio, mas o trono ele tem gente sentado lá. Ele tem alguém sentado lá e quem está lá é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então aquele que te chamou, ele também diz, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Algumas traduções vão dizer, em todo o vosso proceder. A santidade é algo que nós precisamos exercitar todos os dias. A palavra kadosh no hebraico significa santo, separado. Então, sermos santos é sermos separados. É nós vivermos a nossa vida diária, buscando nos santificar, nos aproximar mais daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é verdadeiro, daquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que opera em nós tanto querer como efetuar. Aquele que transforma, aquele que transformou a sua vida, aquele que transforma a sua história. Que nós possamos nos aproximar mais dele. Porque todas as vezes que eu me aproximo de Cristo, eu me torno mais parecido com ele. E eu estou nesse processo de santificação. A santificação também nós não podemos entender. Muitas pessoas quando se fala em santificação, falam, não, eu fui alcançado pela graça, então eu posso viver uma vida tranquila, uma vida que independente daquilo que eu faço, daquilo que eu possa fazer, Jesus me ama. Não, pelo contrário, aquele que é salvo, ele santifica-se cada dia mais, porque ele quer parecer com Cristo. Há uma frase do John Owen, que eu gosto muito de usar, que ela diz assim, a graça retirou de nós o mérito, mas não nos exime da responsabilidade de sermos santos, de sermos separados, de buscarmos a presença do Senhor. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, como o pastor Valério falou, nós somos internacionais. E o nosso tempo que nós estamos aqui é para expressarmos a imagem e a semelhança de Deus. Jesus sonhou com você desde o Éden. Desde o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, quando ele diz que da descendência da mulher nasceria um que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Ali ele falou da graça de Jesus. Ele te ama de uma maneira incondicional. Mas Jesus, ele se alegra quando nós nos aproximamos dele, através da oração, através de uma vida de devocional, através de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de meditação na palavra, nas coisas que Deus faz, de uma vida onde nós expressamos a imagem e a semelhança dele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos chama a atenção porque o Senhor quer que nós nos santifiquemos em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito.
Eu aprendo com esse texto e outros textos da palavra de Deus que eu sou um ser tripartido, ou seja, eu sou um corpo que tem uma alma e habita em um espírito. Amém? Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma e eu sou um corpo. E a santificação está incluída nessas três partes. No nosso espírito, a santificação aconteceu quando eu levantei minha mão, quando eu me rendi aos pés do Senhor. O espírito que estava morto, ele foi regenerado. Ou seja, a santificação no meu espírito, ela foi instantânea quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. O espírito que estava adormecido, o espírito que estava apagado, o espírito que estava dormindo, ele então ressurge. E eu começo a contemplar as coisas de Deus. Eu consigo me alegrar na presença de Deus. Aquele que não chorava por nada, aquele que era duro de coração, quando ele começa a orar, ele começa a chorar. Quando ele escuta um louvor e quando ele ouve a palavra de Deus, algo sobrenatural acontece no seu interior. Isso foi a santificação que começou no seu espírito, porque o seu espírito foi regenerado. E através do Espírito, o Espírito Santo de Deus habita agora em nosso espírito. Amém? E nós nos conectamos com o Pai. Mas existem 2 passos que nós precisamos diariamente agora santificar. Santificar a nossa alma, que é uma santificação progressiva. Ela é processual. Quando falamos de alma, nós estamos falando do nosso intelecto, daquilo que eu sou. Quando se fala em alma, nós estamos falando de 3 faculdades da alma, que é mente, vontade e emoções. A nossa mente é aquilo que nós decidimos fazer ou não. Eu decido ir para a esquerda ou ir para a direita, ir para frente ou ir para trás. Eu decido se eu vou orar ou não. Eu decido se eu vou lançar uma palavra de maldição, uma palavra de desânimo, se eu vou murmurar ou não. A nossa alma, ela é as faculdades do nosso intelecto, as nossas emoções. Tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste. E como o diabo tem trabalhado nas emoções das pessoas? Como que o nosso inimigo, o diabo, tem trabalhado, fazendo com que o ser humano, o cristão, que ora regenerado, o seu espírito foi regenerado, mas a nossa alma é uma luta constante, porque o diabo tem trabalhado justamente nas emoções das pessoas, enchendo a nossa mente com tantas porcarias, com tantas coisas vis, com tantas coisas vazias, fazendo com que o ser humano afaste de Deus, que ele preenche o vazio do seu coração com tantas coisas. E até mesmo cristãos, ao invés de meditar na palavra, às vezes nós estamos enchendo a nossa mente de rede social, estamos enchendo a nossa rede de tantas coisas que fúteis, tantas coisas que não vão nos levar a lugar algum. Mas a palavra de Deus para nós hoje é santificação. Está separado. Mas a santificação não vem da noite para o dia, não vem do nada. A santificação nós temos que buscá-la através da palavra, da oração, de tantas outras coisas que nós vamos aprender nessa palavra. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O Senhor nos gerou para sermos as suas primícias. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é maravilhoso. Salmo 39 fala que antes mesmo de nós nos nascer, Ele já nos conhecia. Antes mesmo de nós sermos uma substância informe, o Senhor já conhecia o seu coração e Ele já tinha planos e projetos para você. Então a santificação, ela começa em nossa alma, ou seja, nas minhas emoções, na minha mente. Amém? Nós precisamos, nas minhas vontades. Como é difícil lidar com as nossas vontades. Mas nós precisamos ter uma vida de disciplina, uma vida de compromisso e uma vida de posicionamento.
quando nós nos posicionamos e decidimos que vamos ter a nossa vida diferente, ter o nosso proceder de maneira diferente, e clamamos ao Abba Pai, o nosso Paizinho querido, Ele vai nos dando direção, Ele vai nos levantando, Ele vai nos direcionando, Ele vai trazendo revelação através da palavra, através da oração, através da comunhão que nós temos com Ele. E a santificação também ela acontece em nosso corpo. Agora, o nosso corpo, queridos, ele vai ser só santificado quando ele for glorificado. Porque enquanto nós estivermos aqui, só existe uma solução para o nosso corpo: disciplina e correção. Quero dizer algo para você: a carne ela não converte. A carne é chicote. A carne é você dizer não toda hora para a carne. A carne está militando para ir para um lado que é contrário à palavra de Deus. Você vai dizer não. Não. Ah, mas eu quero ir. Não. É exercitar o espírito e mortificar a carne. Aquilo que os nossos olhos querem ver, aquilo que as nossas mãos querem pegar, aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, ou seja, os nossos 5 sentidos. Nós precisamos discipliná-los e encher a nossa vida da presença de Deus. Quando se fala em mente, eu lembro muito de Romanos capítulo 12, versículo 2, que para mim é um dos versículos mais... Depois de Romanos capítulo 8, Romanos 12 para mim é um dos melhores capítulos de Romanos. Romanos 12, versículo 2, nós gostamos muito de usar ele quando nós falamos assim: olha, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ele é agradável. Tome posse, irmão, tome posse, varão, não é? Só que antes, na parte A desse versículo, diz assim: e não vos conformeis com esse presente mundo, com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente, renovar aquilo que nós estamos fazendo. Leitura da palavra é a vitória. Leitura da palavra é a chave. Essa semana eu ouvi, uns dias atrás, eu faço parte da escola bíblica lá na Lagoinha, e uma das pastoras, ela diz uma frase que eu falei assim: é verdade. Ela diz o seguinte: se você é uma pessoa que não gosta de ler, e principalmente ler a Bíblia, você está na religião errada. Porque o crente, ele gosta de ler, e ele tem que ler, porque através da leitura da palavra de Deus, nós somos edificados, nós somos transformados, nós somos impactados. Então, tenha o hábito. O ano já está passando muito rápido, já estamos em abril já. Amanhã já é abril, amanhã já é o dia da verdade. Porque para o cristão não existe dia da mentira, amanhã é dia da verdade. Amém? E talvez você falou assim: eu queria ler a Bíblia toda. Ainda dá tempo. Eu te desafio hoje a você ler a Bíblia todinha esse ano. Mas não ler por ler, mas leia meditando, estudando, absorvendo a palavra de Deus. Esse ano nós fizemos um projeto na igreja de lermos o Novo Testamento em 60 dias. Nós começamos em início de 15 de janeiro e terminamos em 15 de fevereiro, de março. Lemos o Novo Testamento todinho. E eu pensei: nossa, que será difícil, nunca tinha essa experiência. Sempre leio a Bíblia todinha no ano. Mas de ler o Novo Testamento em 60 dias foi um desafio. E como Deus falou conosco. Como Deus trouxe ensinamento, trouxe despertamento para a igreja. Então, querido, quer renovar sua mente? Quer se santificar? Leia a palavra de Deus. Talvez você passe tanto tempo vendo stories, vendo shorts no YouTube, vendo TikTok. O dedinho vai passando rapidinho, quando você assusta já foi 2 horas.
em meia hora você lê 5 capítulos da Bíblia com calma e com tranquilidade, absorvendo, conhecendo a palavra. Separe um tempo do seu dia para se alimentar das primícias de Deus. Amém? Aleluias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 diz assim: irmãos, eu os lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquele que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. A Bíblia está dizendo que nós seremos transformados. O nosso corpo será santificado quando ele passar por esse processo de santificação e de transformação. Enquanto estivermos aqui, que nós venhamos a direcionar a nossa vida, termos uma vida de louvor, uma vida que siga os princípios da palavra de Deus, uma vida de intimidade. Uma das faculdades do Espírito é a consciência. Que nós possamos todos os dias pedir: Senhor, fale comigo. Uma das faculdades do Espírito é a intuição. O Espírito Santo vai te intuir. Ele vai dizer ao seu coração: faça isso, vá por esse caminho, tome essa decisão. Viver uma vida de santificação é nós deixarmos nosso achismo de lado e colocarmos a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu tens a chave e o governo da minha vida. Tu tens a chave e o controle da minha casa, da minha família, dos meus projetos. Senhor, me santifique, porque eu quero me parecer contigo. Senhor, retire de mim todo o pecado. Senhor, retire de mim tudo aquilo que eu luto para fazer, para não fazer e faço. O apóstolo Paulo, ele trazendo uma reflexão, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. É uma luta, carne versus espírito. Mas nós iremos vencer essa luta se nós estivermos revestidos com o Espírito Santo, tivermos a nossa vida cheia de Deus. Há muito tempo eu liderei jovens e adolescentes, e a pergunta que eu mais ouvia é: como que eu faço para vencer o pecado? Jovem com aquele anseio. E eu sempre dizia: olha, se enche de Deus. Quanto mais eu estou cheio de Deus, não vai ter lugar na minha vida para o pecado, para festa, para vícios, para tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Quer vencer o pecado, irmãos? Seja cheio da presença de Deus. Pecou, renuncie. Pecou, tira ele de lado. Peça perdão, não se envergonhe, não se afaste. Esteja conectado no corpo de Cristo, que é a igreja. Esteja aqui conectado com irmãos. A igreja é o lugar onde nós temos amparo. A igreja é o lugar onde nós temos ajuda uns dos outros. Eu tenho pecado, você tem o seu pecado, mas cada um ajudando o outro, cada um levantando o outro e dizendo: olha, eu estou com você nessa batalha, eu estou com você nesse desafio, e Jesus é conosco, e nós vamos vencer, nós vamos chegar nos céus, a morada nos céus, ela vai vir, nós vamos vencer. Aleluia! Não desista, não desista. Talvez você entrou aqui hoje pensando em desistir. Minha palavra para você hoje é: Ele é contigo. Levante-se, erga a sua cabeça, se coloque de pé, porque Deus quer falar contigo. Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Amém? Efésios 4:25 fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha. E o versículo 27 diz assim: e não dei lugar ao diabo. Há muito cristão dando brecha, dando lugar para o diabo.
Lá no encontro de Peniel eu sempre falava, né, do preguinho. O diabo ele vem bater na sua porta, querendo entrar na sua vida, só para colocar um preguinho na sua parede. Não tem nada a ver, isso é normal, tranquilo, gente. Olha, estamos no século 21, 2024, as coisas evoluíram. Essas coisas eram do passado, essas coisas eram de antigamente. Hoje o cristão é mais moderno. Deixa eu dizer algo para você, a palavra de Deus continua a mesma. Os princípios da palavra de Deus continuam os mesmos. O diabo muitas vezes ele quer colocar um preguinho na sua casa. E depois que ele colocar o preguinho, o que é o preguinho? Uma brecha. É uma abertura que eu dou. É pecado não renunciado. É pecado não confessado. É pecado de estimação que eu vou deixando entrar e vou alimentando ele. Sabe bichinho de estimação? Quem tem bichinho de estimação em casa? Um cachorrinho, um gato, né? Um pet. Quanto mais você cuida dele, mais ele fica próximo de você, fica grandinho, gordinho, fortinho, né? Bonitinho. O pecado é feio. O pecado é bonito. O pecado nós temos que ter repulso. Então não alimente o pecado. Pelo contrário, tire ele da sua vida. E só tem uma forma de tirar o pecado. É renunciando, é pedindo perdão, é confessando e deixando. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Então, não dê lugar ao diabo. Afaste toda brecha, toda situação da sua vida. A santificação. Por que eu tenho que me santificar? Por que eu tenho que exercitar o meu espírito? Primeiro, porque é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Que nós sejamos cada dia parecidos, próximos a Jesus. Segundo, a santificação tem que ser uma consequência natural daquele que é salvo. Aquele que é salvo não é perfeito, mas ele está em busca da santificação e parecer mais cada dia com Jesus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aquele que é salvo, ele expressa Jesus. Aquele que é salvo, ele expressa uma vida de piedade, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de transformação. Uma vida onde nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Se eu quero morar nos céus, eu tenho que começar a treinar desde agora. Muitas vezes a gente escuta, né? Principalmente criança, adolescente, até alguns adultos. Alguém pergunta assim: como vai ser o céu, pastor? E aí a resposta bíblica que a gente tem fala: olha, quem vai estar no céu, porque muitas coisas são mistérios. E a gente conjectura, a gente imagina, ó, quem vai estar no céu, a gente vai passar ali 24 horas adorando, exaltando o nome do Senhor. Aí uma adolescente falou assim: nossa, que chato. Vou passar 24 horas adorando. Eu não vou ter lazer, eu não vou ter momentos, sei lá, de diversão. Isso é a nossa velha natureza. Se nós queremos morar no céu, nós temos que treinar desde agora. Uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de ter prazer nas coisas de Deus. Algo muito importante, irmãos. Se você está fazendo tudo hoje, vindo à igreja, lendo a Bíblia, orando com peso, comece a renunciar a isso da sua vida. Que seja alegria, que seja regozijo, leia a Bíblia. No início é difícil mortificar a carne, mas que isso seja uma alegria no seu coração. Orar, falar com Deus, ir à igreja. Ah, é domingo, eu tenho que ir lá no culto. Não, que bom que hoje é domingo, que eu vou estar junto com aqueles que vão morar nos céus comigo. Eu vou estar junto com a igreja, adorando, celebrando ao Senhor. Que haja uma alegria no seu coração, em expressar Deus, em encontrar, conectar com pessoas que expressam a Deus. E por último,
A santificação é condição para a glorificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Romanos 6, 22 fala: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor? Quem quer encontrar com o Senhor? Então santifique-se. Santifique-se todos os dias. Renuncie o pecado. Diga não ao diabo. Diga não ao mundo. E diga sim para Jesus. Se levante e fala: Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado. O pecado tem batido a minha porta. O pecado tem se tornado um bichinho de estimação na minha casa. Mas eu repreendo hoje. Eu me posiciono hoje. Eu me levanto hoje. Amém. Posicionamento. Decisão. Nós temos que nos posicionar e decidir por Jesus todos os dias. Antes de ir trabalhar, antes de ir estudar, antes de fazer qualquer coisa, ore, apresente o seu dia. Coloque o primeiro do seu dia na presença do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 vai dizer que o apóstolo Paulo também direcionando a igreja de Corinto, ele diz assim: olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam deles e nosso. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo, declarando que a igreja era santificada, e ele estava fazendo um alerta: olha, nós fomos chamados para ser santos. Assim como o apóstolo Paulo fala: olha, sede santos porque eu sou santo. Essa palavra foi o próprio Deus que falou lá em Levítico capítulo 14, dizendo: ó, sede santos porque eu sou santo. Se pareça com Deus. Expresse a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 2, a Trindade, quando foi fazer o homem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que nós possamos expressar a imagem e semelhança de Deus, sendo pessoas que se parecem com Deus. É liberando o perdão, é renunciando o pecado, é mortificando a carne, é dizendo não para a mentira, é policiando aquilo que sai da nossa boca, seja palavras torpes, seja palavras de murmuração, palavras de maldição. É colocarmos palavras que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Aleluia. O santo, ele não é influenciado, ele é um influenciador. Santidade não é afastamento do pecador, é influência sobre ele. Sermos santos não é nós, então agora eu tenho que viver numa bolha. Não. Sermos santos é sermos separados. E nós fomos chamados para estarmos aqui neste mundo. Ouvindo aqui as palavras, né, que a Rose falou aqui de cada domingo. Por último, vocês colocaram o evangelismo. Porque depois de nós sermos cheios da palavra, nós sermos santificados, nós somos chamados para ir aí fora e fazer a diferença. Amém. Há muitos pecadores precisando dos santos de Deus, que é a igreja do Senhor, que se levanta, que se posiciona e vai aí fora e diz que há solução, que há vida em Jesus, que há transformação no Evangelho. Aleluia. Que você que é sal de Cristo, que você possa salgar, que você possa fazer a diferença e que você possa mudar a história de outros a partir do seu testemunho, a partir da sua vida. João capítulo 14, versículo 21, para a gente finalizar, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Se você ama o Senhor, você obedece os mandamentos dele. Viver em santidade
é obedecer os mandamentos da palavra de Deus, é expressarmos vida, é expressarmos Jesus. Essa palavra que eu deixo para você nessa noite, que você possa sair daqui hoje, não convencido de alguma coisa, mas entendendo que Deus tem um projeto na sua vida, e Ele quer ver a sua transformação cada dia e a sua santificação. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Uma oração de renúncia. Uma oração de posição, de posicionamento. Eu não sei como que está a sua vida espiritual. Eu não sei se você tem se alimentado da palavra ou se você tem apenas ouvido a palavra nos cultos. Mas o Espírito Santo de Deus me incomoda hoje para direcionar você hoje. Olha, saia dessa posição e entre nessa vida de ensino, de aprendizado, de crescimento na palavra. Quando nós comemos somente aquele alimento fraco, o arroz com feijão, se não tiver proteína, se não tiver verdura, se não tiver fruta, o nosso corpo ele tende a ficar enfermo e a desfalecer. Mas quando nós temos o alimento sólido, que é a palavra de Deus, nós somos fortalecidos. As impurezas, as enfermidades que vêm, ou seja, os pecados, as tentações, tudo aquilo que vem contra nós vamos vencer com a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus, lá no deserto, quando ele estava no deserto 40 dias e 40 noites, 3 vezes que o diabo veio contra ele, ele falou: está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Feche os seus olhos. Comece a apresentar a sua vida a Cristo nessa noite. Comece a fazer uma reflexão com o que está o seu caminhar com Deus. Você tem se santificado? Você tem se apresentado ao Senhor como uma pessoa que peca, que erra, mas que reconhece os seus erros, reconhece as suas transgressões e diz não ao pecado, diz não àquilo que o mundo tem te atraído? Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de você mortificar a sua carne e dizer não para a sua carne. Dizer não para o pecado, mas dizer sim para Jesus. Pai Santo, começa a visitar a tua igreja agora. Essa igreja, Senhor, que nasceu no teu coração. Essa igreja que nasceu, Pai, nos teus desígnios. Pai, este homem, essa mulher, esse jovem, adolescente, essa criança que está aqui nesta noite. Pai Santo, a tua palavra fala de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Pai Santo, gera agora arrependimento genuíno. Gera, Senhor, renúncia do pecado. Repulsa, Senhor, pelo pecado. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de mentira que caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito de pornografia, todo espírito de vícios, todo espírito, Senhor, daquilo que traz maldição, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora na vida deste homem e dessa mulher. Pai Santo, vai gerando agora, Senhor, um novo tempo, um tempo de santificação, um tempo de experimentar, Senhor, e viver o melhor que o Senhor tem para este homem e para essa família. Pai, começa a entrar em lares aqui, Senhor. Começa a entrar em lares aqui, Senhor, gerando vida, mudando comportamentos. Pai, começa a entrar em bocas agora, em línguas agora, Senhor. Que toda palavra de murmuração, que toda palavra de reclamação, de maldição caia por terra. Que nos lábios, Senhor, deste homem e dessa mulher agora, Pai, venha expressar, Pai, palavras de louvores, palavras do teu reino, palavras de vida, palavras de transformação, de gratidão ao Senhor, palavras de graça, palavras de expressão de louvores. Pai, nós declaramos, Pai, um novo tempo nessa igreja, um novo tempo em cada família, um novo tempo em nossas vidas, Deus.
Nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Viva a santificação de Deus. Expresse Deus. Amanhã, segunda-feira, aonde muito vai estar, alguns vão estar. Acho que acabou um pouco isso, né? Mas antigamente tinha muito isso. O pessoal fazendo aquelas pegadinhas, que amanhã é o dia da mentira, que você expresse verdade. Nos seus lábios, com as suas atitudes, com o seu testemunho. Aonde Deus te colocar amanhã. Quando chegar no seu trabalho, chegue glorificando a Deus. Que bom que eu estou aqui nesse trabalho, nesse ambiente. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu vou santificar a minha vida, eu vou transformar esse ambiente através de Jesus que está em mim. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ano de 2024 extremamente abençoado. Lá em nossa igreja nós estamos dizendo que 2024 é o ano da compaixão, onde nós estamos nos importando com o próximo. Então se importe, faça algo, faça a diferença, se alancie cada vez mais com seus pastores, com seu irmão que está ao seu lado, aquele que está afastado, manda uma mensagem, visita, fale de Jesus, declare Jesus, né? Talvez você não mandou nenhuma mensagem hoje pelo dia da paz, dá tempo ainda, manda uma mensagem dizendo, olha, Jesus é o motivo da paz, que eu te amo, vamos seguir juntos com Jesus. Jesus está voltando, nós vamos morar no céu, e eu quero morar no céu, não só eu, mas eu e minha família, e com você também. Amém. Tá? Pastor Valério, muito obrigado, pastora Maria, que prazer enorme estar com vocês, tá? Que Deus abençoe, e uma semana de vitória em nome de Jesus. Bênção na igreja, para receber a palavra do Senhor, né, através desse homem de Deus, amém? Realmente que nós possamos ter essa convicção, ter esse entendimento de que nós possamos nos santificar cada vez mais, sermos pessoas melhores em Cristo Jesus, dentro dos princípios que Ele estabeleceu. Porque como foi muito bem dito aqui, a Bíblia continua sendo a mesma. Os princípios de Deus continuam sendo os mesmos. Então a história de dizer que não tem nada a ver é um laço do inimigo. Amém? Nós possamos lutar contra esse bichinho do pecado que quer muitas vezes nos destruir. Amém? Mas que o nosso entendimento seja de transformação da nossa mente. Amém? Para que nós possamos estar juntos, como foi bem dito aqui, naquele grande dia nos céus, e vamos adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, pastor Márcio, né, por essa palavra abençoada. E como foi muito bem dito pelo Senhor aqui, na próxima semana nós teremos mais um pastor internacional. Amém? Que trará a palavra de boas obras.